Alô, amigos do Soutigrão.com, estou de volta para falar do Vila, que no final de semana não conseguiu vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B, acabou perdendo para o Londrina em pleno estádio Serra Dourada. A reapresentação aconteceu nesta segunda-feira. Aliás, o técnico Guilherme não compareceu para a reapresentação. Ele foi liberado pela diretoria, lá ele foi na sua cidade, em Marília, e volta amanhã. O diretor de futebol Felipe Albuquerque me garantiu que a documentação do STJD liberando o lateral esquerdo Cristiano estará à disposição do Vila esta semana, ou seja, o Cristiano estará à disposição da comissão técnica para o jogo de sexta contra o Sampaio Corrêa. Por que eu estou falando do Cristiano? Porque quem deu entrevista coletiva hoje foi o Marcelo Cordeiro, jogador que não vem agradando, tem 35 anos de idade, é experiente, sabe se conversar bem, sabe se sair das perguntas mais diretas, e o Cristiano pode sim ser titular. Aliás, não só o Cristiano, o Simeão, que fez o gol entrando no segundo tempo, pode ser titular do Vila Nova na próxima rodada. Vinícius Simon também pode ser uma outra opção para o jogo de sexta contra o Sampaio Corrêa. Vamos ouvir então a entrevista coletiva do lateral esquerdo Marcelo Cordeiro, que não vem agradando o torcedor vilanovense. Boa tarde, Cordeiro. Boa tarde. Há muito tempo o Vila não se representava depois de uma derrota, né? Eram 5 partidas sem perder, aconteceu a derrota na última partida contra o Londrina. Como é que foi essa representação? O que foi conversado no vestiário? O que encontrou de erro nessa última partida? Acredito que no sábado nós saímos lá do estádio muito frustrado por causa de tudo que cercou a partida, né? Foi um jogo onde no primeiro tempo nós tivemos total domínio da partida, tivemos algumas oportunidades de ter saído na frente, poderíamos até ter feito mais de um gol no primeiro tempo, e no segundo tempo, depois de ter saído atrás do placar, né, o time correu muito, foi muito valente e conseguiu no final do jogo ali aquele empate, e sofrer a derrota no fim foi um balde de água fria. Mas a gente tem a consciência de que quando nós vencemos os 2 jogos fora, a gente sabia que a gente não era o melhor time do campeonato, né? Então, agora depois dessa derrota, a gente tem a certeza também que não somos os piores. No futebol, quando você entra em campo, você tem 3 resultados possíveis, que é a vitória, a derrota e o empate. Infelizmente, dessa vez não foi o que a gente queria, e até pelo que foi produzido dentro de campo, não foi o resultado justo. Mas o grupo tem consciência de que nós já passamos momentos piores e não é uma derrota que vai tirar a nossa confiança, trazer incertezas para dentro do grupo. Então, na sexta-feira a gente tem a oportunidade, um jogo fora de casa, onde a gente tem conseguido bons resultados, de dar a volta por cima e fazer mais um grande jogo, conquistar os 3 pontos e entrar no rumo de novo, em busca de algo maiores na competição. E até sobre isso, você salientou aí que o próximo jogo é fora de casa e que o Vila vem conseguindo bons resultados. Normalmente os times pensam, a gente veio de uma temporada fora de casa e agora até que enfim vamos jogar em casa. No Vila é diferente, esse quesito de jogar fora de casa é uma situação que vocês comemoram, porque sabe que fora o rendimento é diferente, bate aquele certo alívio de jogar fora e agora contra o lanterna da competição, né? Quer dizer que são 3 pontos aí que o Vila tem condições de ganhar. Não, muito pelo contrário. A gente gostaria de jogar todos os jogos dentro de casa. O resultado não está vindo, mas não é pelo fato de jogar dentro de casa. A questão é que o futebol hoje em dia, a maioria dos jogos, tanto na Série A, na Série B, na Série C, qualquer competição, o futebol internacional, as equipes quando jogam fora de casa, jogam fechadas em busca de uma bola para poder fazer o resultado. E fora de casa nós temos conseguido isso. Temos feito bons jogos, com marcação forte, e no contra-ataque nós temos conseguido fazer os gols. Foi o que aconteceu nesses últimos 2 jogos. Contra o Luverdense foi um jogo onde a equipe adversária abdicou do jogo, passou o jogo inteiro se defendendo e tiveram a oportunidade de uma bola parada de repente de ganhar o jogo. Enquanto nós tivemos 6, 7, 8 situações de gol. E contra o Londrina não foi diferente. Nossa superioridade foi tão grande no primeiro tempo que o treinador adversário fez duas substituições no intervalo. Porque a gente que estava mais próximo ali
ouvia que ele não estava nada satisfeito com a equipe, né? Então, acho que esse é o principal fator, né? Das equipes jogarem mais fechadas em busca de um contra-ataque. Então, quando a gente joga em casa e não tem oportunidade de sair na frente, isso acaba trazendo um pouco de ansiedade e se torna um pouco mais difícil. Mas nós vamos, né, forte para esse jogo do Sampaio. A gente sabe que não é um jogo difícil, até porque cada rodada que passa, as possibilidades do Sampaio de sair da zona de rebaixamento diminuem. Então, para eles é uma decisão, assim como para a gente também. Para que depois a gente tenha a oportunidade de voltar em casa, jogar em casa e conquistar essa vitória que já passou, né, da hora dela vir em casa. E aí, só como a título de informação, o Vila como mandante tem a terceira pior campanha e como visitante é o melhor. É o melhor dos 20 como visitante o Vila Nova nesse momento. Você, com 35 anos de idade, acredito que você já viveu quase de tudo nesse futebol. O Felipe Albuquerque disse ali que a situação do Cristiano vai estar regularizada para esse jogo. Se o Guilherme optar por ele, você acha justo? Você vai achar justo a decisão do treinador? A decisão do treinador é soberana. A gente tem que acatar, independente de quem jogue, né, que possa fazer o melhor, e quem ganha com isso é o Vila. Como você bem falou, tenho 35 anos, já passei por momentos bons, momentos ruins. Na maioria das equipes sempre fui titular, mas já fui reserva também. E eu estou aqui para poder ajudar. Então, torço para que a situação dele esteja regularizada, porque é mais um jogador que a gente ganha, assim como ganhamos nesse jogo com a estreia do Aloísio, com a estreia do Simeão, que pôde estrear e fazer o gol. Então, quanto mais gente para ajudar nessa reta final, vai ser melhor. Eu vou fazer de tudo durante a semana para poder me manter na equipe. Mas se o Guilherme optar pelo Cristiano, eu vou respeitar a decisão dele e vou continuar trabalhando para que quando eu for chamado eu possa ajudar. Mas, como eu falei, vou fazer de tudo para me manter na equipe, até porque antes dessa derrota acredito que a equipe vinha na sequência boa e eu vinha jogando também junto com a equipe. Então, essa decisão cabe ao Guilherme. A gente vem assim acompanhando mais diretamente, conversando com os torcedores até que a gente tem a oportunidade de entrevistar no estádio, aqui no Oba, na rua, e também a imprensa. Eles às vezes criticam, fazem as avaliações mais pesadas, mas é importante também a gente ouvir o outro lado, né, o jogador. Qual que é a autocrítica do seu rendimento que você faz nessa altura do campeonato? Você já está ambientado ao clube, ambientado ao estilo de jogo do treinador. Você está gostando do futebol que você está apresentando? Como eu falei já em outras oportunidades, eu sempre fui um jogador de grupo, né? Quando o coletivo está bem, o individual acaba aparecendo. Esse último jogo, particularmente, eu acho que não tive uma boa atuação. Tive alguns erros ali, algumas jogadas que poderia ter sido melhor. Mas a gente sempre busca fazer o melhor, né? No futebol você nem sempre vai estar bem. A crítica faz parte do trabalho. Não é a primeira vez que eu fui criticado, que eu estou sendo criticado. Já fui criticado outras vezes. Mas eu sempre trabalhei muito e sempre acreditei muito no meu potencial. Não é à toa que eu fui campeão em todas as outras equipes que eu passei. Série B, por exemplo, eu joguei em duas oportunidades. Fui campeão com a Portuguesa e conquistei o acesso com o Sport, sendo capitão da equipe. Então, críticas não me abalam, muito pelo contrário. A gente só cobra de quem a gente tem certeza que pode dar mais. Então, se parte da torcida critica um jogador, é porque espera mais dele. E é na semana, trabalhando, que a gente vai ter oportunidade de poder estar melhorando. E comigo não é diferente. Eu sei que posso melhorar. Ainda faltam aí 11 rodadas. E vou buscar sempre fazer o meu melhor para poder não só agradar a comissão técnica, que é quem escala, mas também o torcedor, que é quem paga ingresso, que quer ver a vitória do time. Cordeiro, primeiro, boa tarde. Boa tarde. E o Vila vinha de uma sequência muito positiva de jogos. Já eram 5 jogos sem perder, só que agora a situação ela fica um pouco diferente. Agora o Vila Nova, nas últimas 2 rodadas, vem de um empate contra o Luverdense e uma derrota para o Londrina. Sexta-feira, contra o Sampaio Corrêa, que é a lanterna da competição, torna-se uma obrigação vencer ou não?
A obrigação a gente tem em todos os jogos, a gente sempre entra em campo pensando em vencer. A gente tá vendo aí, até na própria Série A, o América Mineiro, que é lanterna, ganhou do Botafogo na última rodada, ganhou do Internacional. O Ceará veio contra a gente, que ganhou da gente aqui, dentro de casa, perdeu para o Sampaio Corrêa. Então, no futebol não tem muito de que a equipe é lanterna, então vai ser um jogo fácil. O time é o líder, então é impossível vencer. Tudo vai ser de acordo com o rendimento que a gente tiver dentro de campo. Então, a gente tem que encarar como uma decisão, como uma final, um jogo muito difícil. Quem já jogou lá sabe a dificuldade que é, um campo pesado, uma equipe deles que está acostumada a jogar naquele tipo de gramado. Então, o que a gente tem que fazer é nos preparar da melhor maneira possível e encarar o jogo como uma decisão, como vai ser até o final do campeonato. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Eu queria que, se possível, você me descrevesse qual é a sensação, o seu sentimento quando você entra para um jogo aqui em Goiânia, que você vê a torcida lá. É um sentimento de provação, a gente precisa provar que a gente consegue ganhar aqui ainda. É aquele sentimento de medo, será que vamos perder de novo mais essa? Ou é aquela vontade ainda maior? Qual é o sentimento quando você entra no estádio e vê ele que está cheio de torcedores ainda esperançosos? A nossa vontade é de sempre fazer o melhor, porque cada atuação boa que a gente tem, cada vitória que a gente conquista, o número de torcedores só vai aumentando. E antes de eu vir vestir a camisa do Vila, a gente sempre soube que o Vila é a maior torcida de Goiânia, uma torcida apaixonada, que abraçou o time nesses últimos anos aí, de momentos ruins, momentos bons. Então, a gente teve a prova disso no jogo passado, onde colocaram, se não me engano, 11 mil pessoas no estádio. E eu tenho certeza que se a gente tivesse conquistado a vitória, nesse jogo contra o Londrina, a chance de ter mais torcedor seria muito maior. Mas como em todo clube, a torcida é muito o termômetro do time. Se o time está bem, a torcida vai. Se o time está mal, a torcida vai em menor número. A cobrança é sempre maior. Então, a nossa expectativa é que a gente possa fazer sempre o melhor, que a gente possa estar vencendo os jogos para trazer cada vez eles mais para perto do nosso time. Esse jogo, por exemplo, nós saímos de campo bastante criticado pela torcida, mas no momento do empate, a torcida apoiou o time, vibrou, foi junto com o time, e assim como para eles também foi um balde de água fria. Então, a gente quer sempre contar com o apoio deles, mas a gente sabe que torcedor é paixão, é emoção. Então, a gente espera sempre que o estádio esteja cheio, mas independente se a gente vai ter o apoio ou não, a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor. Tá, esse é o lado da torcida, mas você como jogador, se sente uma pressão maior entrando para jogar aqui hoje? Não sinto não. Não sinto porque quando a gente é criança e tem o sonho de ser jogador de futebol, a gente se imagina jogando em estádios cheios, né? A gente quer, quanto mais cheio, melhor, né? Emoção, adrenalina sempre maior. E eu, particularmente, já joguei em estádio para 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, contra e a favor. Então, é claro que com o apoio da torcida se torna muito mais fácil. Mas pressão a gente não sente não, até porque nós temos um grupo experiente e acostumado com o estádio cheio. Tá aí, então, lateral esquerdo Marcelo Cordeiro, aqui no soutigrão.com. Lembrando que o Vila volta a campo na sexta-feira, no dia 30, lá no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, jogo contra o Sampaio Corrêa. Essa é a boa notícia, o Vila vai voltar a jogar longe de Goiânia. Aliás, como visitante, o Vila tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. O Vila em 21 pontos conquistados em 13 jogos. Então o Vila tem a melhor campanha como visitante. Já como mandante, o Vila tem a terceira pior. E é isso que vem atrapalhando essa campanha do Vila Nova, que nesse momento está na 11ª colocação. Sobre o boato de que o Frontini tinha sido reintegrado, deixo bem claro que ele continua treinando separadamente, até porque a briga é individual com o presidente executivo Gutenberg Veronese. Eu volto amanhã com mais do Tigrão aqui no www.soutigrão.com. Um abraço, galera. Repórter Pedro Henrique Rabelo, direto aqui do Anésio Brasileiro, Alvarenga.